Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô Senhor! Live dos mentirosos, meu Deus do céu. Mas, até na live dos mentirosos, você consegue absorver verdades. Sim. É bom, cara, isso é bom. A gente ter esses canais aí de ex-jornalistas, né? Mesmo sendo tricolor, sendo flamenguista. É bom, porque esses caras têm prestígio dentro da direção do Vasco. Então eles chamam, né, figuras importantes dentro da gestão. E aí a gente vê, no meio de um monte de mentiras, algumas verdades aparecendo. Confesso para vocês que eu já tinha feito um vídeo hoje, 1h da manhã, sim, para falar sobre essa entrevista do Felipe Carregal junto com o fanático vascaíno, ou fanático Pinoquinho. Mas hoje, e foi bom eu ter segurado o vídeo, eu falei, amanhã eu solto, né, cara, porque eu não quero fazer nada amanhã, ou melhor, hoje, né, mais tarde, não quero fazer nada, sexta-feira. Aí eu solto, para não ter que fazer outro vídeo, porque a gente não tem assunto, irmão. A verdade é essa. O vascaíno, cara. Amigos, olha só. Vocês que assistem a canais de youtubers aí, que falam de Vasco, cara, ninguém sabe de porra nenhuma. Ninguém sabe de porra nenhuma, de nada. Vou dar um exemplo. O nosso querido diretor executivo lá, o Admar Lopes. Alguém falou, alguém cogitou esse cara no Vasco? Os jogadores que o Vasco contrata, alguém acerta? Não, ninguém acerta nada, cara. Ninguém acerta nenhum. Nenhumzinho pra você falar assim, porra, pelo menos esse acertou. Ninguém acerta nada. Ninguém sabe de nada, a verdade é. São só especulações para que você clique e dê visualização e você dê dólares para esses influenciadores. Ninguém sabe de porra nenhuma. O que a gente faz aqui é isso aí, ó. Opinião, né? Você assiste uma coisa, vai lá, dá tua opinião. Só isso. Não façam canais de youtuber fonte de notícia porque não são. Canais de youtubers que lê Net Vasco ou lê Twitter e acha que... eu sou fonte. Tem uns ainda que dá a fonte, né? Dá a fonte para se prevenir. Irmão, quando você fala algo que principalmente, vamos lá, os mentirosos, Flávio Dias, fanático vascaíno, né? VDGcast, puta, Senhor, o canal lá do Léo Pix, ou Laureano como fonte de notícia. Irmão, você tá dando notícia também. Não pense que você falando a fonte, você está se eximindo da responsabilidade que você tem por falar isso não, tá? Nicola, cara, canais falando de Baran como fonte de notícia, pô, pelo amor de Deus, irmão. Mas pra que isso? Por que fazem isso? Para ganhar like, para ganhar visualização, para ter dinheiro. Porque você só ganha dinheiro no YouTube com visualização. Se você não tiver visualização, se você ficar quietinho na sua, fazendo um vídeo por dia, você não vai ter visualização. Você vai ter pouca visualização. Isso é o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Aí fazem isso para ter engajamento, para ganhar dinheiro. Só para isso. Não é pensando em Vasco. Não é pensando em Vasco que eu chego aqui e falo, olha, o jogador fulano de tal já tá fechado. Tem 2 contratações aí já certíssimas. O Admar Lopes já tá tudo certo. Isso é pensar em Vasco? O que eu tô fazendo de bem pro Vasco fazendo isso? Nada. Só tô fazendo bem ao meu bolso. Só. Mas enfim, vamos lá, voltar lá atrás. Que bom que eu não soltei o vídeo, porque teve um grande amigo meu que me mandou o vídeo lá do Vasco em Análise. Marcelão gordinho, segundo a rainha da Inglaterra. O gordinho, Vasco em Análise, e o gordinho do Careca. Ô, Senhor. Então eu assisti ao vídeo do Marcelo, eu falei, pô, cara, o Marcelo no vídeo dele disse sobre lá o Felipe Carregal talvez sem querer, dito algo que eu falei, puta que pariu, esquece esse vídeo aqui que eu ia fazer, falando sobre o Felipe, falando sobre o Narigudo, que, porra, olha, a KPMG vai ser cobrada? Olha, o Jorge Salgado vai ser cobrado? Tinha que perguntar ao Narigudo, olha, os influenciadores que propagaram toda essa fake news de 777,
vão pagar? Tinha que perguntar isso. Porra, ô senhor. Então, o vídeo do Marcelão, se você não conhece, Vasco em Análise, vai lá, assiste o cara. Eu vi o Marcelo falar isso, pô, cara. Ia perguntar aqui, Marcelo, em que momento ele fala isso, pra só ver aquela parte. Mas eu falei, não, eu vou assistir isso tudo até chegar no ponto que eu quero. Depois que chegar no ponto que eu quero, eu paro de assistir. Porque eu tinha feito o vídeo anterior baseado em 2 cortes, né? Que eu vi num grupo e outro que o Carlinhos me mandou. Pai Carlos, Vasco acima de tudo. Aí eu, pô, cara, não vou fazer não. Eu vou assistir primeiro ao que o Marcelo falou. E aí eu faço um vídeo e aqui estou fazendo esse vídeo. Antes de eu chegar no ponto, né, lá do Felipe Carregal, eu quero tocar no assunto do Felipe. Porque o Felipe Carregal falou que era um absurdo, é mentira, é falácias. O que falaram em relação ao Felipe ter recebido, né, do RCE na frente de todo mundo. Carregal, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Em setembro de 2024, o Felipe ainda estava, né, segundo documentos do RCE, o Felipe ainda estava com 2.427.993,17 centavos para receber da Vasco SAF, né? Para receber esse valor. Estava lá. E aí o Vasco entra em recuperação judicial, o Vasco consegue isso. Os pagamentos são paralisados quando o Felipe está na 89ª posição na fila do RCE. E aí o que acontece depois? Some. Quando chega lá em 2025, agora em 2025, fevereiro, se eu não estiver enganado, e sai, né, um novo relatório atualizado sobre as dívidas do Vasco, o Felipe está lá apenas com um pouquinho mais de 300 mil reais. E depois, como você falou, é feito um ajuste, vai para 500 mil. Tudo bem, cara. Se tem que ser ajustado, tem que ser. Mas aí fica a pergunta. Por que que em setembro de 2024 a dívida do RCE não estava atualizada? Já que você falou que estava sendo pago, por que que isso nunca foi atualizado lá no RCE? E outra, seria muito bom se você mostrasse, né, em documentos que o que aconteceu com o Felipe, que a dívida que o Vasco tinha com ele era uma e depois aumentou quase 190 mil reais, você tem que mostrar se isso aconteceu com os outros, ou foi só com o Felipe que isso aconteceu. Uma pergunta. Isso tem que ser mostrado, cara. Principalmente pela proximidade que o Pedrinho tem com o Felipe. O Felipe não tem capacidade nenhuma para ser diretor de futebol do Vasco. Nunca exerceu essa função. Ele tá ali, caiu de paraquedas nisso. Pelo amor de Deus, cara, não façam isso. Vocês deveriam, em tudo relacionado à proximidade, a amigos que o Pedrinho tem, trazer transparência. Porque senão é isso que vai acontecer. E vocês só respondem de boca, não mostram documentos nenhum. Se você pegar qualquer documento da Globo falando sobre o RCE, e isso aconteceu quando o Vasco às vezes deixava de pagar, e não foi só 1, 2 vezes não, que o Vasco deixava de pagar, e aí aparecia lá, dívida atualizada, e sempre estava lá a dívida do Felipe, nesse valor que eu acabei de dizer. Por isso que as pessoas questionam e têm que questionar. Vocês têm que trazer mais transparência a isso, não apenas falar. Mostra, pega um documento e mostra, ó, foi pago aqui, foi pago aqui. Agora, ficar falando por falar é foda, é difícil, cara. Outra coisa, o presidente Pedrinho. O presidente Pedrinho recebeu o RCE no mês 3, 4, 5 e 7 de 2023. Todo o valor que ele tinha para receber, ele recebeu em 2023, nesses meses que eu falei. A gente sabe que uma pessoa, para ser presidente do Vasco, não pode estar com processo contra o Vasco. E aí o Pedrinho, o último pagamento dele foi no mês 7 de 2023, segundo matéria publicada pela Rede Globo. Matéria essa que foi publicada porque o Pedrinho disse que olhou a situação do Vasco quando ele entra na presidência, ele vê a situação do CRVG muito ruim, e ele decide abrir mão de valores. Só que ele abriu mão de juros e correções monetárias.
não dos valores que ele tinha para receber, porque ele recebeu antes até da candidatura, ele recebeu no mês 7 de 2023. E aí a gente fala aqui, eu fiz um vídeo falando, cara, tem algo errado, porque tem uma outra matéria da Globo em 2023, no mês 9 de 2023, setembro de 2023, falando da luta do Rildo em receber o seu dinheiro que o Vasco devia a ele. Mês 9 de 2023. Essa matéria, quando ela sai, o Pedrinho já tinha recebido o seu RCE. E nessa matéria diz que desde 2021 o Vasco estava pagando as prioridades. Idosos, gestantes, pessoas com acidente de trabalho, pessoas com necessidades especiais e quem fez acordo para reduzir a sua dívida em 30%. Coisa que na matéria que a Globo fala que o Pedrinho abriu mão, né, veja valores, a Globo não cita. A Globo não cita em sua matéria que o Pedrinho aceitou lá reduzir em 30% a sua dívida. E aí a gente questiona. Porque na matéria do Rildo dizia que em 2023 o Vasco estava pagando prioridades e numa matéria que fala sobre o Pedrinho, mostra o Pedrinho recebendo pagamentos em 2023, mês 3, 4, 5 e 7. A gente quer saber isso. Fez acordo? Não fez acordo? Por que o Pedrinho é acidente de trabalho? Não é? A gente precisa saber. O vascaíno precisa saber. Isso foi falado? Não. Porque ninguém pergunta também, né? O Narigudo aí podia perguntar. Não só do Felipe, mas do Pedrinho também, que antes de ser candidato à presidência, no mês 7 de 2023, o RCE dele foi todo quitado. Agora a gente vai falar aqui sobre a parte principal desse vídeo. É um ponto em que eu quero chegar. A um ponto em que, em outubro do ano passado, eu fiz um pedido de desculpas aqui, abertamente para os inscritos e membros do meu canal. Fui criticado pela rainha da Inglaterra, fui criticado dizendo, tudo que o Leven fala, ele aceita, a rainha da Inglaterra. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu pedi desculpas exatamente porque eu tinha sido contrário ao Leven e ele estava alertando sobre isso. Eu falei, não. Aí eu não concordo, Leven. Tem que tirar essa empresa muquirana mesmo, tem que tirar a 777, enfim. A gente vai falar sobre isso. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero explicar para vocês que tem muita gente nova, tem muita gente que chega agora no canal. Amigos, olha só, quando o Vasco fez o seu acordo com a 777, o Vasco se precaveu de um possível não aporte dessa empresa desgraçada. Qual era o remédio que o Vasco tinha, caso a 777 não fizesse os aportes que eles se comprometeram a fazer com o clube? O Vasco tinha um bônus de subscrição. Quando que o Vasco poderia usar esse bônus de subscrição? Por várias vezes. O Vasco tinha vários bônus, né? Inclusive teve uma live que o Maganha chamou esse bônus de carta coringa. Carta coringa. O Vasco tem várias cartas coringas que o Vasco poderia usar nos aportes da 777. Sei lá, 3, 4 anos, o Vasco então tinha 3, 4, 5 cartas para usar em todo o aporte que a 777 se comprometeu e que se eles atrasassem não pagasse. E a 777 tinha um bônus também, uma carta coringa também, só que ela só tinha uma. Vamos lá. O Vasco é vendido, a 777 faz aquele aporte de cabresto, né? Que 70 milhões, que a gente já fez pesquisas aqui no Banco Central e infelizmente, ou felizmente, não vimos esse aporte entrando de fora. E no mesmo ano de 2022, a 777 deposita 120 milhões de reais nas contas do Vasco. Então eles tinham 190 milhões aportado, o que perfaz 19% das ações. No segundo aporte da 777, no ano de 2023, eles atrasam o pagamento, mais de 30 dias. Por quê? Eles precisavam pagar o aporte integral.
Vocês lembram que isso veio em partes, o aporte da 777? Mandou um pouquinho, mandou... Ah, não, pô, aqui é feriado nos Estados Unidos, passou o prazo. E o prazo é... A 777 deveria aportar sempre no Vasco no dia 2/9. Sempre no dia 2 eles deveriam fazer o aporte. Ou melhor, até o dia 2. Eles poderiam adiantar esse valor em qualquer tempo, mas não poderia passar no dia 2/9. Se passasse, se chegasse no dia 2 e eles não aportassem, o Vasco, no dia 3, já, 30 dias, contando desse prazo do dia 2, eles tinham 30 dias para pagar. Se eles não pagassem esse aporte atrasado, o Vasco, em 30 dias, o Vasco poderia acionar a sua carta coringa, como diz lá o Maganha. Carta coringa, o Vasco poderia acionar. E no segundo aporte, eles atrasaram mais de 30 dias e o Vasco, pumba, acionou a carta coringa. O que é essa carta coringa? Essa carta coringa, ela dilui todas as ações da 777, deixando ela apenas com os valores aportados. Lá atrás, em 2023, ela tinha aportado 19%, 190 milhões. Então, o Vasco pegaria tudo aquilo de volta e ela ficaria só com o valor aportado, 19% das ações. Só que, lembram que a 777 também tinha uma carta coringa? E ela usou essa carta coringa. Ela usa essa carta coringa, ela paga o aporte atrasado, todo o aporte, né, na sua integralidade. Beleza, pagou, recuperou, continua tudo do mesmo jeito. O Vasco lá com os 30% e a 777 com seus 19% que já tinha pago, mais 12% que ela integralizou em 2023, ou seja, 31%. E os 39% ainda não integralizado, que ela não pagou ainda. Tudo bem. Aí o Pedrinho assume a presidência do Vasco, ele tenta dialogar com a 777, não consegue. Não é de hoje que a 777 tem vários problemas judiciais, que a 777 é investigada por lavagem de dinheiro, por fraude, não é de hoje. Mas, né, como sempre, a gestão roxa e amarela não perceberam isso quando o Vasco foi vendido, não, tá? Os amarelos votaram tudo a favor. Mas quando eles sentam na cadeira da presidência, eles dizem o seguinte: olha, tá dando ruim. 777, olha, eu vou acionar aí a justiça. Cara, e eles acionam a justiça em maio de 2024, tiram o controle da Vasco SAF das mãos da 777 e eles impedem que a 777 faça o aporte em setembro, no dia 2 de setembro de 2024. Quando ele entra em maio, ele também extingue a necessidade da 777 em fazer esse aporte. E aí, todo mundo fica feliz, né? A gente fica feliz. Claro, tirou, puta que pariu, tirou essa empresa muquirana. Só que não tirou, na verdade, né? A gente tá aí até hoje. E teve um lunático. Teve uma pessoa que falou o seguinte: cara, não é legal. Isso não é legal. Deixa esses caras aí até setembro. Na verdade, setembro é o dia 2, precisava mais de 30 dias, que seria em outubro, no início de outubro, que eles não vão pagar esse aporte e a gente elimina isso. O Vasco não vai entrar em litígio, o Vasco não vai ter o seu nome arranhado, a gente não vai ficar brigando na justiça com eles e eles vão sair. Porque é muito mais fácil desse jeito. Todo mundo criticou. Porra! Inclusive eu, tá? Inclusive eu. Não, Leve. Isso aí não. E ele falou exatamente isso pra mim. Já avisei que vai dar merda isso. Foi isso que ele falou. Vai dar merda. Não, tem que tirar. E eu fiz um vídeo depois, né, de alguns meses após, pedindo desculpa porque ele estava certo, que depois, cara, o que aconteceu com a 777 e com a ICAP provou que ele realmente estava certo em falar aquilo. E aí, claro, né, ninguém tem bola de cristal, a gente não saberia realmente se a ICAP e a 777 iriam fazer esse aporte de capital no mês do ano passado, né, de 200 e
poucos mil reais, era, se não estiver enganado, era um aporte de 270 milhões que eles iriam fazer em 2024 e depois ficaria faltando para esse ano agora, em setembro, somente mais 120 milhões. E isso gerou debate. Até hoje, né, o Pedrinho fala, olha, tá vendo? E, cara, quando a pessoa faz uma coisa e ela fica reverberando isso o tempo todo, é porque tem algo errado. É porque tem algo errado. Não, tá vendo? A gente fez o certo, a gente tinha que fazer isso, senão o Vasco ia virar massa falida. Nenhum outro ativo, ou melhor, nenhum outro clube da 777 virou massa falida. Muito pelo contrário. O Standard Liège está aí, ó, para ser vendido. O Melbourne Victory conseguiu se livrar da 777 em comum acordo, tá? Em comum acordo. E o Genoa, a revelia, conseguiu se livrar da 777, a revelia. Entrou, a ICAP entrou na justiça lá e já perderam a primeira batalha. Não sei se vão recorrer. Então, assim, e a 777 lá, eles compraram o Genoa inteiro, não foi 70% só não, e foi muito mais caro do que o Vasco. Então, assim, essa gestão, a todo instante, diz o seguinte, olha, a gente livrou o Vasco de uma massa falida. Não livraram, não. Não livraram. E o que me surpreende mais ainda é ver a fala do vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, nessa live que ele fez com o fanático vascaíno, lá com o Fábio Azevedo, o narigudo, dizer isso aqui. Olha o que esse cara disse, olha aí. Maurício, pode ser? Vamos lá, o aporte eles foram feitos. O primeiro foi feito com atraso, mas foi feito. O segundo que foi 120, né? Foi feito, teve um atraso, mas foi feito. O segundo teve esse problema. Na verdade, desculpa. O primeiro foi feito, aí teve esse empréstimo, teve essa retirada 48 horas depois. O segundo veio atrasado aos 48h50 do segundo tempo, mas veio pingado de várias contas. O terceiro... Foi o que vocês entraram e não mas o terceiro não seria viria. feito. Tá. Eu vou até falar uma conversa que a gente teve, assim que a gente recebeu a ICAP aqui, no Brasil, a gente falou, olha... A gente está aqui, precisa, o nosso interesse é o aporte. Já que vocês estão aqui e vocês estão falando pela 777, façam um aporte. A gente fez esse pedido para eles. Eu falei, não, de jeito nenhum. A gente já perdeu muito dinheiro nessa brincadeira. A lei americana veda aqui que seguradoras participem desse tipo de investimento. Então, assim, infelizmente, nós não podemos fazer o aporte. Mas a gente fala, já que vocês estão aqui pela 777, aproveita a oportunidade e faz o aporte. Caralho, que merda, Felipe Carregal, Felipe, que merda, Felipe. Então quer dizer que o lunático, né? O lunático esteve sempre certo. E isso quer dizer, então, que a ação que vocês fizeram, né? Entrando na justiça para retirar a 777 do poder, foi totalmente mal feita. Assim como o Levin falou lá atrás. Careca, você tá falando isso que você é Levin. Cara, entenda do jeito que você quiser. Ele foi o único cara que falou, olha, vai dar merda, vai dar merda. Não precisa disso, não precisa. Deixa lá. Se, caso, eles fizerem um aporte, pode entrar da mesma maneira na justiça. Mas não, entraram na justiça, colocaram o Vasco do jeito que a gente está hoje, refém da 777, o Vasco hoje ainda tem um dono. Tá. Pô, careca, mas se eles tivessem tirado a 777 lá atrás, teriam revendido, teriam... Não interessa, irmão, mas a gente não teria esse imbróglio todo que a gente está tendo. Essa asfixia toda. O Vasco entrou em recuperação judicial, gente. Pelo amor de Deus. Olha, além deles terem feito isso, né, e foi comprovado aí pelo Felipe Carregal que não precisava ter feito essa ação, porque eles não iriam aportar, porque segundo o próprio Felipe Carregal, a lei americana impede a ICAP, segundo ele, tá, de fazer aportes em clubes de futebol, de ter esse tipo de investimento, ou seja, não aportariam porra nenhuma, o Vasco estaria livre da 777, então por que esses caras fizeram isso? Por que a gente chega num extremo de ter uma recuperação judicial que pode colocar o Vasco na falência? Eu não sei, cara, não sei. Os dois, tanto o associativo quanto a Vasco SAF. Bom, não sei. Galera, então é isso. Mais uma vez aí o lunático e muita gente, porra, tu ainda fica falando de Levin, o caralho. Irmão, foda-se, foda-se. Pra mim, é uma pessoa inteligentíssima, é um cara que só quis o bem do Vasco, gastou o seu dinheiro, foi lá fora, fez projeto, enfim.
tudo o que ele fez foi por amor ao Vasco. Tomou um monte de apunhalada pelas costas, né, de quem se dizia aí seguidor ou que gostava do cara e o caralho. É isso, é viver e aprender. Espero que não desista do Vasco, apesar de ter sofrido muito, de ter passado muitas humilhações, disso ter influenciado a sua vida pessoal. Então, é um recado aí pra você, Leve. Não desista do Vasco, cara. Não desista, porque ainda tem muita gente que acredita e confia em você. Tamo junto. Forte abraço, fui. Depois eu volto, hein. Tamo junto.